Está começando o primeiro episódio do programa de entrevistas Filosofia Tapaxibé. Aqui comigo, na mesa, no estúdio, que também está improvisado, porque a gente precisou mudar por causa do ar-condicionado, e a gente fez outro espaço aqui, que tá um fio bonzinho, né? Tá legal. Começou bem no improviso. Começou no improviso, né? E a gente está com esse primeiro episódio. O tema de hoje é possível filosofar nas redes sociais? E aí, para falar desse tema, eu acho que não podia ser diferente, eu trouxe essas pessoas que estão aqui. Tem muito mais gente no grupo deles, tá? Mas esses três puderam vir hoje, sexta-feira, dia de trabalho, dia de estudo, de trampo, tudo, né? E eles são membros do Tábula Filosófica, que é um podcast de filosofia. Eu acho que é o primeiro podcast de filosofia de Belém, não é? Exclusivamente de filosofia e tal. E eles estão aí há 3 anos, né? O Jonas me disse que em setembro faz 4 anos. Eu já participei de 2 episódios com eles e é muito legal, é muito divertido. Então, quem não conhece ainda, siga aí no Instagram e vai lá no Spotify, escreve Tábula Filosófica, que você vai ver uma porrada de episódios lá, temas diversos para ouvir, discutir, debater, deixar os comentários. Eu acho que é. E aí eu chamei eles exatamente porque o tema para iniciar esse nosso programa, que é o tema se é possível ou não filosofar nas redes sociais, eu queria ouvir deles, que já estão há 3 anos tentando fazer isso aí pelas redes, né? Pelo Spotify, enfim. Bom, e aí, para começar, a gente vai fazer a vinheta, né? E aí eu passo a palavra para eles e a gente inicia o nosso programa. Então, Adson, que é o nosso produtor de som, tudo, roda a vinheta aí. Espera que a gente está preparando a vinheta. Vou preparar aqui também. Vamos lá. O nosso programa de filosofia é Tapaxibé. Vai lá na frente da câmera, lá para o povo ver. Né? Roda a vinheta aí, Adson. Vai! Espera aí, primeiro a farinha. Bota aí na câmera. Depois que cai a farinha. Vai, rodou a vinheta. Calma, acabou. Mexe aí, para o povo ver que tá. Não deixa eu olhar no computador. Não pode parar, vai mexendo aí. Daqui a pouco a gente passa para outro mexer. Até acabou o programa. Não, até quando for na segunda metade do programa, a gente vai provar esse chibé para ver se prestou. E daí, pronto. É isso. Começou. Filosofia Tapaxibé. Discutindo se é possível ou não filosofar nas redes sociais. E eu estou aqui com Samuel, Jonas e Wesley. Né? Eliel. Eu te chamei de Wesley. Vou repetir. Samuel, Jonas, Eliel. Fundador, principiador, iniciador do Tábula Filosófica. Fale para a gente um pouco como surgiu a ideia do Tábula, o que é o Tábula, como tem sido ao longo desses 3 anos, né? Se apresente, já se formaram, está faltando defender. Fique à vontade. Com vocês. Começar falando. Ok. Então, eu sou o Eliel. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por cinema e pelo audiovisual de modo geral. Então, eu sempre gostei de tentar ligar a filosofia com o cinema e com o audiovisual. Então, em 2023, eu pensei em criar um podcast que fosse voltado para a filosofia, mas que também pudesse falar sobre coisas em geral. E eu chamei vários amigos, tem aqui o Samuel, o Jonas, tem o Eric, o Wesley, justamente para criar a possibilidade de ter várias mentes pensando em vários assuntos diferentes. Então, a partir do Spotify que a gente iniciou, a gente foi para o Instagram, hoje a gente está no YouTube, temos várias plataformas, tem um site do Tábula também. Então, fazer filosofia é isso, é essa múltiplas coisas. A gente também mirou uma ideia de que a filosofia ela pode ser trabalhada de diversas vertentes, entendeu? E de uma maneira bem até lúdica, não é aquela coisa chata. Porque quando a gente falava em filosofia, e até era algo que a gente debatia muito no início, ligar a filosofia só aquela coisa chata, olha, Sócrates, Platão nasceu ali, morreu aqui, falou aquilo ali.
só repetir, vamos dizer, um padrão histórico. Isso daí não é filosofia de fato, é praticamente história da filosofia. Então, quando a gente falava isso, as pessoas já batiam aquela coisa chata de memorizar o que o cara falou ali e tal. E a gente sempre conseguiu ir além. Falou, cara, eu consigo ver filosofia em animes, eu consigo ver filosofia em séries, eu consigo ver filosofia, sei lá, uma comédia. E aí a gente foi trocando ideia, o Eliel veio com essa proposta. Eu falei, cara, eu já tenho essa visão um pouco diferente, né? Até no meu trabalho também de relação a Jesus com a filosofia, então eu já tinha essa pegada mais cristã, então até que chegou a conversar um pouco com ele, mas também tem uma visão diferente. Né? E isso ajudou a gente a poder propagar isso. Essa visão de que a filosofia ela é muito mais do que normalmente o pessoal acha que é. Então, quando o Tábula veio, ele veio para justamente trazer essas questões. Falar, olha, a filosofia ela pode ser feita ou vista em lugares que outrora não acontecia. Só era na academia ou normalmente na escola. E a gente mostra que não. Pode ser qualquer tipo de lugar. Essa conversa aqui, de todo modo, é um ato filosófico que a gente vai questionar, vai refletir. Mas não só refletir para querer ser uma linguagem intelectual, mas algo que faça as pessoas pensarem e refletir de qualquer forma. Então, o Tábula vem com essa proposta de trazer uma filosofia mais acessível, acho que a palavra é essa. É mostrar que filosofar, trazer filosofia, pode ser algo prazeroso, pode ser algo que está envolvido no cotidiano também. Eu me lembro do pré-Tábula, né? Que era o Leprechaun, era um podcast que ele tinha sozinho. Tu tinha um podcast que se chamava Leprechaun. Era sozinho. Tu tinha que todo de verde e tal. Dor, era isso. Cerveja. Era só a voz. Mas a ideia era justamente essa também, de no Tábula, nesse podcast que a gente tinha, fazer personagens. Então, um com a máscara do Zorro, usar a orelha de elfo, fazer uma filosofia muito louca. Aí foi nesse período pré-Tábula, antes ele me chamar, eu lembro que a gente ficava lá na faculdade, e aí todo mundo, a gente sempre conversava muito. E todas aquelas conversas eram muito bacanas, enriquecedoras, a gente se divertia, mas aí a gente ficava, caramba, a gente tinha que expandir isso, porque nem todo mundo consegue ter essa conversa, porque não é uma conversa que eles conseguem ter em todo lugar. Poder falar de assuntos, filosofar, né, refletir, era uma coisa muito interessante, mas que a gente via que fora do ambiente da academia, a gente não conseguia encontrar. Aí, então, quando ele teve a ideia do podcast, a gente falou, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente não pode perder é o que o Jesus falou. Né? É esse caráter de tentar ser acessível para que, no fundo, como objetivo último, a gente consiga, em qualquer lugar, ter esse ambiente que a gente só tinha na academia. A partir do momento que a gente começasse a divulgar a filosofia de uma maneira mais divertida, mais acessível, dinâmica também. Essa era a ideia. Agora, falem para mim, para quem está assistindo, né? Porque tem 3 anos que vocês estão fazendo isso. Né? E aí eu acompanhei alguns movimentos iniciais de vocês, né? De imprimir no papel, pregar pela universidade, né? Para divulgar. Conta como foi essa batalha, essa labuta. O Jonas comentou que agora você já tem um grupo de seguidores, um número bacana de pessoas que estão ali acompanhando. Mas como foi esse início, esse suor? Eu me lembro do Eliel conversando comigo na sala, tem que editar, não quero mais. Não, vamos fazer. Aí vocês conseguiram chegar até aqui e continuam fazendo. Fala até para quem quer fazer algo parecido, né? Também verificar que não são só flores na vida de Joseph Klimber, né? Vamos lá. Nossa, foi muito difícil o início do Tábula, porque a primeira parte do grupo de pessoas que escutava a gente era a nossa família, né? São os nossos amigos. Então, a partir de um certo momento, eu lembro que eu imprimia várias páginas de QR Code para as pessoas irem, acessarem o Tábula Filosófica na internet. Eu pregava no ônibus, eu deixava na UFPA, deixava na UEFA, eu ia colando em postes, em paradas de ônibus, justamente para que as pessoas pudessem ter acesso ao Tábula e poder compartilhar. Então, esses foram os primeiros momentos, né?
E eu lembro também que a gente tinha um microfone que compartilhava para 8 pessoas. Aí todo mundo queria se engalfinhar, porque um quer falar, porque esse é um problema da filosofia também, você fala demais. Então, quando a gente estava vendo, eram 2 horas de programa, ainda tinha muita coisa para falar. Eu lembro de uns episódios que eu assistia que aí ficava alguém falando de longe. Aí chegava perto para falar, né? Aí eu olhava, ele dava opinião que ninguém escutava. Ele falava, fala melhor. É isso, assim, olha, eu quero falar, e olha. Aí lá tinha que circular o microfone com todo mundo. Então, no início, foi algo bem. Foi algo difícil, sim, mas foi algo muito caloroso. Foi algo que. Caloroso demais, porque a gente gravava lá em casa. Literalmente. Aí, assim, olha, a gente vai gravar, desliga um pouco o ventilador, não tem ar-condicionado, desliga o ventilador. Olha, tá dando interferência, então tem que parar o ventilador. E haja água para o pessoal beber, porque era muito quente e era uma época que não estava chovendo, então era caloroso demais. Eu sinto isso, eu sempre falo que esses momentos do Távola, eu gosto muito dos filmes do Scooby-Doo, e toda vez quando eu penso no Távola nessas primeiras etapas, eu lembro do segundo filme, né, o Monstros à Solta, em que a turma volta para aquela velha casinha lá onde eles estavam, e a casinha caindo aos pedaços, mas era um lugar tão bom, porque no final das contas eles estavam reunidos. E é justamente isso que é bom do Távola, porque a gente consegue se reunir, a gente consegue debater, por mais que seja difícil no início, mas isso é o que tornou o Távola o que ele é hoje. E uma coisa interessante também, o carinho que a gente tem com os fãs e a ajuda que eles nos deram. Como assim? Logo no começo, quando a gente falou, a gente postar e tal, as coisas bem apressadas, às vezes em cima da hora, se a gente conseguia desenrolar uma coisa legal. E a gente vê que cada seguidor que aumentou, hoje tem mais 2. Hoje a gente batemos 50, antes que batemos 50. Sim. Então, literalmente, a gente chegava todo dia, sabe, a gente. E foi para gente fora do país também, falando, ajudando, olha, vocês têm um conteúdo bacana, vocês conseguem falar bem. Pessoas assim que foram incentivando a gente cada vez mais e mais, que não deu força pra gente, olha. Tem pessoas que estão ouvindo a gente, cara, assim, 3, 5, a gente tem coisa muito por isso. Não é a quantidade em si, mas as pessoas, se elas estiverem paradas agora ouvindo a gente, realmente refletindo, é isso que a gente quer fazer. É isso que eu ia perguntar agora para você. Não é da dificuldade, das pedras do caminho, tudo. Eu ia perguntar exatamente do retorno agora, que vocês tiveram, porque vocês precisaram desse retorno para ser o combustível para continuar fazendo. Sim, né? E aí começaste a falar disso daí, né? Sim, e isso foi fundamental porque a gente estamos sendo ouvidos. Aí, beleza, começamos a melhorar mais, o dia também foi melhorando, os técnicos foi estudando para edição e tal. O material também foi melhorando, o sangue e o suor também. Muitos não trabalhavam, agora o pessoal já trabalha, mas na época só acho que era eu e o Eliel que trabalhavam, acho. Era eu e o Eliel. Então, isso daí tinha também essa dificuldade, mas a gente não olhava muito para a dificuldade. Entendeu? A gente sempre não, bora produzir porque alguém vai ouvir. Entendeu? Então, o apoio, acho que foi fundamental para a gente, dos seguidores, foi fundamental para a gente continuar e sempre melhorando cada vez mais e mais. A gente conseguiu ir para a usina, conseguiu na Federal palestrar sobre aspectos filosóficos da cultura geek, entendeu? Então, deu um quantitativo muito grande de Teve a Feira Geek também. A Feira Geek a gente participou também. Eu lembro que das principais dificuldades que a gente teve, ainda tem, de certa maneira, era na questão da produção, que tinha que editar o material no final, e era muita coisa, porque a gente gosta de produzir, então fica assim, 3 episódios para editar e eu editava sozinho. Era bem difícil. Sim, era. Aí depois teve, agora no caso, com edição de vídeo também, já que a gente está entrando no YouTube. Acho que essa era a principal dificuldade que a gente tinha. E a gente teve o insight também de começar a chamar professores, isso ajudou muito.
quando a gente começou a chamar pessoas que a gente tinha contato para participar dos episódios com a gente, fez com que a gente alcançasse mais pessoas também, o público do professor. Sim, verdade. Sim. E um ato assim, muito bacana para a gente foi quando a mãe de Samuel também cedeu para a gente aquele espaço lá que já era bem mais adequado, assim, no sentido de para receber pessoas. Porque a gente, como a gente pensava, a gente pode gravar em qualquer lugar, só quando a gente chama alguém, a gente quer esse carinho, esse conforto para as pessoas, entendeu? Porque não são professores respeitados e tal, tem levar para o centro acadêmico da filosofia, né? E aí tinha uma mesa redonda, que foi interessante, né? Mas o ar-condicionado não funcionava legal, tinha uma janela, era tipo assim, aquele horário de 4h da tarde. Ainda me botava em sábado, né? Eu me botava sentado bem onde o sol batia, o sol aqui me queimando, para iluminar suas ideias na hora. É um spot de luz, né? Não, vai, aí a gente percebeu que isso foi fundamental, entendeu? Aí a gente se empenhou mais, aí era perto, assim, relativamente perto, uma galera, então já conseguimos vir todo sábado, entendeu? E isso daí chamando professores, convidados já, e graças a Deus assim também consegui, teve o Tito, teve o Leonardo, teve o senhor, teve outros também, teve outros repetentes, e como falou, foi a sessão pública, quando o Tio já tinha 200, né, parece que a gente até fez um vídeo agradecendo, cada um falou um pouquinho, o pessoal, aí a gente deu uma parada por conta do TCC e o pessoal cobrando, não vai ter mais vídeo, não. Então isso daí ajuda bastante a gente, fala, poxa, tem gente que quer ouvir, não é só folga. Exatamente. Aí, eu ia falar. Eu vou chamar o Uber para ela. Deixa perguntar isso para vocês, né, que eu notei aqui. Vocês já gravaram quantos episódios? Vocês têm isso numerado? Nossa, porque foram muitos, né? Tem mais de 100 já. Olha que eu não saio Tem uns 30 que o Eliel é um editor. Confessar que tem alguns que eu ainda não editei. E dos que vocês lançaram, né? Mas acho que tem uns 50 já tem. Né? Tem assim uns que vocês têm mais. Qual que deu bombou mais, assim? Como professor importante, não? Por um tema importante? Porque eu sei que vocês fizeram já de Natal, o Papai Noel e filosofia. Vocês fizeram coisas muito loucas, né? Já. Qual é assim, o episódio? O que vocês acham que o público gostou mais, mas também o que vocês gostaram mais de fazer, de falar, que foi diferente, ou um que foi difícil, sei lá, entendeu? Olha, assim, a gente tem muitos vídeos, porque a gente separa entre os vídeos do Instagram, os vídeos que vão para o YouTube, os episódios que a gente gravou para o Spotify, então alguns foram para o YouTube também. Nossa, assim, a gente tem alguns episódios temáticos, né, que todo ano a gente precisa lançar, como os episódios de terror, que a gente sempre tenta buscar algumas coisas sobre filosofia e terror. Por exemplo, a ideia da Sexta-feira 13, por exemplo, as superstições, o misticismo. A gente gravou também sobre a própria ideia do horror, do terror no cinema. Tem os episódios de Natal, em que a gente sempre fala sobre ou o consumismo da época, ou sobre a própria ideia do Papai Noel, de onde surgiu. A gente utiliza eu gosto muito de um livro chamado Suplício do Papai Noel, que é um livro muito interessante. Então, a gente tem episódios temáticos também, a gente iniciou os de comédia, tem outros episódios. Eu gosto muito dos episódios que são relacionados ao cinema, que é exatamente a área que eu vou. O meu próprio TCC foi sobre cinema também, então são as áreas que eu gosto. Não sei quais são as áreas. No caso, eu tenho um bem seleto, porque foi que quando eu percebi que isso está ficando grande, entendeu? Eu lembro que a gente começou na mesinha e tal, no calor, mas foi um episódio com o professor Mário Tito, que a gente falou sobre filosofia política. Eu acho que ele se dispôs, ele tem uma rotina muito corrida, ele conseguiu ir, o apartamento lá foi e tal, esperou, montou um negócio lá e tal, assim como teve entrevista também, aí a gente fez perguntas, foi que eu pensei, realmente está fluindo, entendeu? Estilo legal, o professor dele.
isso daqui que vocês estão fazendo é muito importante, porque vocês estão levando conhecimento para outras pessoas. Então, ter esse incentivo e ver como já estava bem estruturado, tinha mais microfone, já deu para, entendeu? A mesa maior, já tinha um espaço adequado, assim, então foi o que eu pensei, mas não, tá virando, entendeu? É algo que a gente foi tipo assim, a força que deu para manter a constância, assim, tal, para o retorno do pessoal também, sempre comentando, ajudando. Eu acho que foi, para mim, tem muito carinho até então, foi esse daí, que eu realmente... Eu acho que o pior episódio Sim, claro. foi o da Barbie. Não da Barbie. Do filme da Barbie? Eu participei desse daí, né? Eu acho que eu adivinhei, mas eu participei. Era o primeiro episódio? Estava lançando o filme da Barbie, aí a gente resolveu fazer um episódio sobre a Barbie. Aí esse episódio não foi bom porque a gente não sabia mexer em nada, o áudio tá lá no fundo, Nossa, não dá nem para entender o que a gente fala. Mas assim, o momento foi bem divertido. Eu, ele, o Juan, que nem participa lá. A Laila, ela falou que queria participar, né? Aí ela foi, e aí ela falou, oi pessoal. Eu não falo. Foi especial. mas eu No episódio da Barbie, só com quem falando? esse foi uma das. Mas a parte boa é que foi justamente essa centelha, esse início que nos fez chegar até aqui. Então, até o episódio ruim pode ser bom. E o segundo episódio, depois desse episódio ruim, foi muito melhor. Assim, Nossa, o Lovecraft com aquele. Eu gostei muito desse do Logo, me lembro. Eu vi carro. Pois é. Aí esse só deu certo porque teve o da Barbie que foi ruim. Mas a gente não tira não, tá lá. Pô, bacana. Esse é o Tábua Filosófica, né? São alguns dos membros. Quantos tem hoje no Tábua Filosófica? Foi. No início era só macho, depois entrou as A gente meninas, estava né? Para melhorar. Estava querendo, na verdade, já era algo de uma vontade nossa, nós tem que trazer mais mulheres para poder abrir o leque de possibilidade, de pensamento, de vivências aí. A Laila, na verdade, está com a gente aí. A gente está pensando em trazer outras também para justamente dar essa Eu caiu no convite, entre em contato com ele, se você quer participar, né? Várias pessoas justamente que cada um a gente tem um blog do Tábua, então quem gosta de escrever, gosta de aparecer, é uma ideia. Mas quem gosta mais. Então, muito mais do que um podcast, vocês viraram uma plataforma de filosofia, né? Eu acho que isso é legal de frisar. Pô, muito bacana, muito feliz. Na essência do Tábua, né? Por isso é uma Tábua, a ideia é poder ter um diálogo com qualquer pessoa, né? Sem hierarquia, sem um diálogo assim, horizontal, onde todo mundo pudesse se expressar. Então, por isso que esse convite ele sempre ficou aberto. Assim, quem quiser participar, conversar com a gente, ou então postar alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, que a gente divulga um texto no blog, a gente grava com a pessoa. Não somente de filosofia, né? A gente abre esse espaço também para forma de expressão também, de certa maneira, porque o impacto é justamente esse, a gente mostrar que numa conversa, numa tábua, todo mundo é igual, sem preconceitos, né? A gente consegue trazer esse ambiente mais caloroso de conversa, as pessoas se sentem mais à vontade. Não é, eles chamam só doutores, como não é? Sim. Entendeu? Não, a gente também buscou chamar outras pessoas de outras áreas e tal, ou que não são, que tem uma conversa interessante, que tem uma sabedoria de vida. Então, isso daí abre o leque e fala, olha, eu posso ser ouvido, entendeu? Às vezes a gente preza muito por isso. Não só valorizar o grau acadêmico, isso é importante, mas valorizar a conversa em si, a troca de informação, de conhecimento, de vivência, eu acho que isso é muito importante acerca do conhecimento dele, entendeu? Então, continue. Vou repetir as palavras do professor Mário Tito, né? Continue. Isso que vocês estão fazendo é fundamental, né? Isso é uma plataforma de filosofia na nossa cidade, no nosso estado, ganhando o Brasil, ganhando o mundo. Eu acho que parabéns, né? Bom, apresentado o Tábua, a gente vai para a segunda parte, né, do nosso programa. Agora, debater o tema especificamente. Então, a gente pensou no momento da filosofia da obra, né? E aí tem um livro que está até aparecendo, vou pedir se eu lembro passar aqui ele, né? Esse é o livro de hoje. Aí a gente, na nossa sala oficial, a gente tem uma prateleira lá atrás. Aqui no tempo tem mudou de sala. E aí, a cada programa, a gente vai
ler um trecho de um livro, falar do livro, e o livro vai lá para a estante, e aí espero que um dia a gente consiga encher a estante com vários livros, né? Então, para a gente debater este tema, que é a pergunta, a questão, se é possível filosofar nas redes sociais, eu queria trazer para vocês, e para quem está em casa e quiser depois comentar, alguma coisa assim, eu queria trazer para vocês este livro aqui do Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano. Sei que o Samuel gosta bastante do Byung-Chul Han, né? Eu não sei que menino se tem tanta afinidade, mas eu sei que Samuel é um leitor do Byung-Chul Han. E aí tem muitos livros do Han, né, que falam sobre isso, sobre o virtual, a tecnologia, as redes sociais. Mas eu quis um pedacinho do prefácio deste livro aqui, que se chama No Enxame, Perspectivas do Digital, onde ele vai discutir, ao longo dos textos do livro, exatamente como que nós, enquanto sujeitos, individualidade, enquanto pessoas, somos cooptados e somos, de algum modo, modificados por inteiro pelo mundo digital. E aí, para dar início ao nosso debate, à nossa questão, eu queria ler um pedaço do prefácio. Então, ele começa o livro, o prefácio, citando um autor, né, que é o Marshall McLuhan, né, um autor de 1964, onde ele compara o ser humano e a técnica da eletricidade na época. Então, a eletricidade tinha começado, de fato, a tomar conta de tudo, né, nesse período já. E aí ele dizia que o ser humano não, este autor, né, que o Han está citando, que o ser humano não estava conseguindo entender como ele ficaria dentro... Vamos ler o texto melhor do que eu explicando, né? Vamos lá. Em vista da rápida ascensão da mídia eletrônica, o teórico de mídias Marshall McLuhan observa, em 1964, abre aspas, a técnica da eletricidade está, porém, em meio a nós. E nós somos zonzos, surdos, cegos e mudos em seu embate com a técnica de Gutenberg. Aí ele compara aqui a técnica, vejam, da eletricidade com a técnica da imprensa de Gutenberg, né? Então, comparando o ser humano e a máquina que vai fazer o jornal, fazer o livro e tal, e o ser humano e a eletricidade, existe uma diferença muito grande, porque qual o papel do ser humano na velocidade da eletricidade? E agora o salto e a genialidade do Han, né? Vejam o que ele diz. Algo semelhante ocorre com a mídia digital. Somos desprogramados por meio dessa nova mídia, sem que possamos compreender inteiramente essa mudança radical de paradigma. Arrastamos-nos atrás da mídia digital, que, aquém da decisão consciente, transforma decisivamente nosso comportamento, nossa percepção, nossa sensação, nosso pensamento, nossa vida em conjunto, em comunidade. Então, estamos atrás da mídia digital. A gente não acompanha a evolução dela e, consequentemente, ela modifica todas as esferas do que nós somos. Né? Como ele diz aqui, nosso pensamento, nossa percepção, nosso comportamento, né? E ele continua, para encerrar. Embriagamos-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possamos avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e a estupidez simultânea a ela constituem a crise atual. Tá? Então, assim que ele começa. Esse é o prefácio, que é o livro. Para quem, né, quer conhecer melhor, ele vai bastante ali. E aí, o que nós temos já de cara? Eu queria que vocês debatessem, falassem da experiência que vocês estão tendo com o Távola, né, tudo. Já vamos apresentar você, que chegou aqui, a gente não, calma, já vai, é ao vivo, é tudo no improviso. A gente junta as cadeiras, senta todo mundo junto. Bom, ao longo do livro, o Byung-Chul Han vai tentando analisar isso que ele chama de crise atual, né? E essa expressão que ele usa, a embriaguez, é interessante. Nós estamos embriagados pela mídia, inebriados, né? Essa espécie de euforia, né? Então, quem já teve uma embriaguez sabe como é, né? Você tem uma certa euforia, uma certa alegria, depois tem a ressaca, né? Então, os problemas trazidos pelo mundo digital têm a ver exatamente com essa ressaca que está chegando aí, né? Nas relações familiares, nas relações afetivas, né? Nas relações de trabalho, de ensino, aprendizagem, escola, universidade. Então,
o governo federal precisou, no passado, estipular uma lei proibindo o uso de celulares em sala de aula. Né? Então, há uma lei federal, porque está impossível a gente ministrar aulas, por exemplo, sem que as pessoas estejam o tempo todo no celular, enfim. E aí ele fala uma coisa que me pega muito, e é por isso que a gente... que deu alguma coisa ali, não? E viu uma transmissão. Como assim? Está gravando? O importante é que está ao vivo, está gravando, né? Vou pedir para o Alisson sair, para ele conferir que apareceu ali o negócio, mas acho que está funcionando normal. Bom, que é quando ele fala do modo como... Dá uma entrada no link, vê se está passando no YouTube. Entra no link, vê se a gente está passando no YouTube. Não, a gente perde o time. É quando o Byung-Chul Han fala dessa relação entre o respeito à distância e essa mediação da linguagem, das relações. Ele diz, olha, ele faz essa comparação falando, por exemplo, da carta ao leitor. Né? Então, quando uma coisa de uma revista, né? Ou você gostava e queria elogiar, você precisava sentar e escrever uma carta ao leitor. Mesmo no e-mail, você sentava no seu computador e escrevia o e-mail. O Byung-Chul Han diz que há um tempo diferenciado para isso, que é o tempo analógico, é o tempo da mediação. Né? Então, a raiva que você sentiu, por exemplo, né, daquilo que você viu e não gostou, no momento em que você senta para escrever, ou escrever no computador ou à mão, você, de alguma forma, digeriu aquilo ali e aí já é diferente. E aí ele vai dizer que no mundo digital, hoje, já não é mais assim. Por exemplo, a gente está aqui ao vivo, alguém não gostou do que a gente falou, na mesma hora a pessoa mete nos comentários, aquela raiva não é digerida. Então, o Byung-Chul Han vai dizer que o tempo dessa mediação ele não existe mais. E aí vai dar a origem àquele shitstorm, né? Que é uma palavra em inglês que a gente traduz com tempestade de tempestade de o shitstorm, que é o que faz com que as pessoas, e de alguma forma, viraliza isso daí. Né? E aí ele vai dizer que essa ausência da mediação ela faz com que o respeito deixe de existir. E é interessante, porque a gente não tinha parado ainda para pensar, antes do Han, né, sobre esse conceito de respeito aplicado à mídia e às tecnologias. Né? Então, você não tem mais o respeito, porque você não tem mais o analógico, o mediatizado. Né? O artista que está ali se apresentando, ele foi desacralizado em absoluto. Se a gente trazer conceitos das escolas Frankfurt, coisas assim, né? Então, você não tem mais... Você fala o que você quiser com o artista e pronto, e acabou. Né? Então, eu queria que a gente debatesse um pouco isso, porque é exatamente... Essa é a minha visão, tá? Quando professor, pensador, aí, eu queria ouvir de vocês, né? É exatamente essa falta do respeito que é provocada pela nossa dessubjetivação, né? Que as redes sociais permitem, o Han fala muito disso, né? A diferença entre o que escreve a carta do leitor e a pessoa anônima que comenta nas suas redes sociais, por exemplo, né? Porque e aí ele compara muito isso com a massa, né? Ele faz essa comparação à época das massas, né? Sociedade de massa, tal. Na massa você tem um grande grupo que possui uma alma, um espírito, um direcionamento para algum lugar, né? O anônimo, ele não faz parte de nenhuma massa. Mesmo que ele esteja com um monte de gente destilando ódio, né? E tal, mas ele não faz parte de nenhum grupo. E ele é um sujeito anônimo. Então, é o ego que está presente aí, o Byung-Chul Han vai dizer. Né? Diferente da massa. Então, a massa pode ser a massa que foi fazer merda no 8 de janeiro, mas pode ser também uma massa fazendo uma greve e tal, não importa. Aquela massa está envolvida, de alguma forma, com um coletivo, por mais, né, nobre ou, né, esquisito, maluco ou burro que seja o espírito desse coletivo. Mas há um coletivo ali. Né? No digital, o coletivo não existe. Né? Porque no digital é o ego que está fazendo o shitstorm, por exemplo, é o ego que está falando, lançando, descarregando uma raiva ou descarregando um amor, um prazer ou algo do gênero. Então, isso me pega nessa questão da falta do respeito. Porque viver digitalmente é isso, a gente não consegue mais respeitar o outro, porque o outro não existe. Só existe o eu e o ego e o narciso regando a si mesmo e tudo mais. Eu não sei, isso é uma visão que eu tenho. Entro com vocês agora.
é interessante que você falou do Kyushu Han, né? Ele diz que a gente forma uma massa, ou seja, é um aglomerado, e eu lembrei de uma frase desse próprio texto, que é assim, ó, os indivíduos se fundem em uma nova unidade, na qual eles não têm nenhum perfil próprio. Ou seja, aí lá na frente ele conclui, né? Os indivíduos se juntam em um enxame e não desenvolvem nenhum nós. Pronto. No digital não existe o nós, né? Porque, no mais, por mais que eu participe de um grupo, né, e, sei lá, o grupo de eu gosto de assistir filme, meu grupo de filme lá, e aí eu comento, eu compartilho, mas quando a gente vai parar para pensar sobre o diálogo que existe na maioria dos grupos, é muito uma reprodução de uma ideia já pensada, de uma divulgação que foi de uma maneira mais massacrada não, mais intensificada em propaganda, por exemplo, e aí as pessoas reproduzem essa ideia ao invés de pensar por si próprio, porque não tem esse tempo de maturação da ideia. E aí uma comparação que me traz também por exemplo, se antes, você falou de certa maneira, né? Se antes eu pegava para conversar com alguém, eu tinha essa distância, por consequência, tinha um tempo também. Eu recebia uma carta, eu lia essa carta, eu tinha um tempo de escrever a carta, e até eu terminar de escrever a carta, eu posso ter mudado meu pensamento. Depois essa carta foi enviada, e até essa carta chegar lá, eu posso ter mudado meu pensamento. Aí depois tem um retorno, e se eu estava estressado, até eu terminar de escrever a carta e mandar essa carta, né? Talvez nem mande mais. Nem mande mais, porque já passou. Né? Agora, na internet, é tudo tão rápido, tudo tão ligeiro, nas redes sociais principalmente, que esse ódio, né? Esse ódio é disseminado e muitas das vezes esse ódio ele é um ódio construído, não necessariamente um ódio meu. Tipo, eu posso ter uma reação a uma ideia, mas não necessariamente aquela reação era minha mesmo. Pode muito ter sido construída por outro, sem a gente mesmo refletir, porque hoje em dia o que está se perdendo muito também é essa questão da reflexão. E aí, professor, quando você falou que o Johanny disse que a gente está atrás da tecnologia, me veio uma analogia que é como se estivéssemos em uma fila, e quem está na frente da fila é quem guia. E a fila indiana, né, tipo, quem está lá na frente dita o ritmo, mas não necessariamente esse ritmo se preocupa, né, com quem está lá atrás, ou seja, ele pode ser muito rápido ou muito devagar, e essa não preocupação acaba desembocando nessa consequência que eu destaquei. E não só, né? A velocidade da internet, eu estou concluindo. Não, mas faz sentido, porque, olha, tu falou preocupação e reflexão, pensamento. Tudo isso é o que o Han fala de mediação. Né? O pensamento, ele media a nossa existência no mundo. O digital não possui nenhum tipo de mediação. Quando ele compara, por exemplo, o narrativo do período pré-digital, do período analógico, com o atual que não possui narração, é apenas uma fala vazia, um barulho, um ruído, né? Porque a narração precisa do início, meio, fim, né? Precisa desse mais sério. Mas é isso mesmo, reflexão, mediação, preocupação, tudo isso requer esse olhar para o outro, né? Que a velocidade do digital não permite, né? É interessante, né? Porque a respeito do que você falou, é mais um complemento e uma reflexão, por exemplo. Eu acho muito interessante as mídias sociais e tal, isso aí, porque se não fosse isso, o Tava não existiria de certa forma, porque a gente tem que entender a importância que o aparato digital tecnológico tem na sociedade. Só que eu acredito que o excesso disso, aí eu sou um pouco aristotélico, né? Tem que ser equilibrado. O excesso, eu acho que todo excesso ele é corrosivo. Para alguma coisa e tal, o excesso ele é corrosivo. Então, eu estava com uma reflexão aqui. O que são as mídias sociais, senão a nossa vida de exposição exagerada? Entendeu? Então, tem muitas coisas que parece que só dá certo a gente posta, não tem que ficar essa necessidade de ficar postando coisas e tal, a respeito, cria, vamos dizer assim, esse excesso de se mostrar nesse sentido. Então, eu acredito que a tecnologia, toda a conexão, ela é boa, mas ela não substitui o afeto
corpo a corpo, aquele toque físico mesmo. Então, eu acho que, conforme esse boom tecnológico está acontecendo, eu sou meio analógico, então eu gosto de coisas mais, assim, raiz mesmo, assim. Então, a gente percebe que teve esse boom tecnológico, então dificultou um pouco a gente priorizar o afeto, tipo, físico, tá? Afeto de fato. Nós estamos conectados, mas estamos distantes emocionalmente, às vezes até fisicamente e outras coisas. Então, eu acredito que nós temos que ter uma visão de entender realmente isso aqui é necessário, porque, como eu falei, se não tivesse esse aparato tecnológico e tal, de midiático, a gente conseguir propagar o conhecimento, não teria o Tablet, não teria outras pontes que ajudam muitas pessoas a se enxergar também. Pô, tipo, um cara lá, sei lá na Bahia, em outro lugar, e eu, poxa, cara, pensei nisso aqui que tá acabou de falar aí, ao vivo agora aqui. Então, a gente tem que entender que é necessário, que isso é importante, mas não deixar que a tecnologia use a gente tem que usar a tecnologia, entendeu? Então, eu acredito que aí que entra a parte da filosofia e outras também vertentes de conhecimento para tentar chegar no meio de como usar o meio sem deixar o meio usar a gente, entendeu? Então, eu acho que isso daí apresenta um problema filosófico, mas que também é social, que é antropológico também, porque o ser humano ele já tem essa dificuldade de entender o outro, não seja ele, né? Já tem essa dificuldade, somado ao ego e outras coisas mais, e essa, vamos dizer assim, essa coletividade, assim, de toda a exposição de muitas coisas e tal, tu não consegue parar para focar, às vezes é tanta desgraça que tu vê no lado da tela que tu até simpatizou já com, que nem a Hannah a banalidade do mal, já não liga mais para aquilo. Então, esse excesso, essa overdose de coisas ruins e tal, faz a gente processar tudo muito rápido, não sentir mesmo algumas emoções. Tipo, tu passa a ver uma história triste, depois já rola alguma coisa engraçada, já perdeu o hype já de ficar triste, entendeu? Então, eu acredito que isso deixou uma defasagem, né, da forma como a gente sente as coisas atualmente. Então, eu acho importante, mas a gente sempre tem que ter em vista que o calor humano, que o afeto, que o contato físico, ele é a crise atual que ele fala, né? Essa é a ressaca da embriaguez que está chegando. Né? Ele fala também, o Eliel vai já fazer o comentário dele, da ausência do privado. Não existe mais o privado. O Jonas acabou de tocar nisso. Tudo agora é público. Né? A vida privada está postada na internet. Então, não existe mais o mundo privado. Então, ou você radicaliza e se exclui, né? Mas aí você não faz parte do mundo. Porque o mundo hoje em dia é digital. Né? Mas vai lá, Eli. Eu fiz várias anotações. A primeira coisa seria que a internet ela não vem com um manual de instrução. A gente não aprendeu a utilizar a internet devidamente e corretamente. Só que toda essa loucura que a gente vem acompanhando é muito mais recente. Porque ainda, por exemplo, na época em que a gente tinha o Orkut, por exemplo, que tinha os grupos dentro do Orkut, ninguém entrava no grupo do outro para reclamar do que a pessoa gostava. Todo mundo se respeitava. Existia ainda um certo respeito na internet. Então, hoje você vai e entra numa página para reclamar de alguma coisa, você não gosta daquilo. E se parte da ideia de que você não gosta daquilo, ok, tem pessoas que gostam daquilo. Então, você só viva a sua vida. Mas eu acho que o destilar o ódio na internet é o que as pessoas mais têm feito. E as pessoas se agradam com isso. Mas eu acho que isso parte muito mais de um lado pessoal, já que muitos não teriam coragem, por exemplo, de fazer isso pessoalmente. Justamente pelo fato de que essas pessoas, elas muitas vezes utilizam fotos que não são reais ou que... É anônimo. Anônimo, né? Justamente pelo fato de que eles acham que na internet tudo pode ser feito, tudo pode ser dito. Como se não existisse um controle, mas é preciso ter um controle. Então, essa vida na internet acompanha também a própria vida corrida que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, eu pensei no fato de como nós temos a possibilidade, pagamos, sei lá, 40, 50 reais por um streaming, que a gente tem disponível 200 filmes, mais de 200 filmes, e a gente nunca sabe o que escolher. E quando, por exemplo,
nós tínhamos que ir a uma locadora. Eu ainda sou da época da locadora, não revelando minha idade, mas existia aquela beleza de você pensar pelo caminho, o filme que você ia escolher, o tempo que você ia assistir. E isso era o que tornava até mesmo o filme muito mais agradável. Você acompanhava com muito mais amor do que simplesmente você escolher aquele filme e você nem prestar atenção no final das contas. Então, o que precisamos fazer é desacelerar. Nós passamos muito mais de 1.900 anos de história sem internet. Então, quando a gente pensa, mas é impossível você sair da internet agora. Cara, nós passamos muito tempo sem internet. Então, o que eu acredito que devemos fazer no momento é aprender a utilizar a internet corretamente, aprender a desacelerar e ter esse respeito pelo outro. Eu acho que o que eu acredito que a gente deva fazer é ousar e fazer uma espécie de o que é o esclarecimento do Kant, dessa vez no mundo digital. Você ousar saber, você sair da minoridade intelectual na internet. Eu lembrei daquilo que a gente estava conversando um pouquinho para cá, que falou quando o Jano falou, né, falou para mim. Eu lembrei, foi tão importante. Mas eu não lembro mais. Eu esqueci. Eu lembro, mas não lembro mais agora. O que eu comentei com ele foi justamente o quão a internet ela também te possibilita coisas boas. Tá, lembrei. O Jonas falou que antigamente existia uma dificuldade maior em acessar, por exemplo, o conteúdo de filosofia. Sim. E aí era isso que ele estava falando no caminho para cá, que ele falou que ele estava vendo uns vídeos, eu não sei se ele estava vendo, mas que falava sobre isso, a dificuldade de acessar certos conteúdos, e hoje em dia, não que a rede social seja o melhor caminho para isso, mas que, graças a ela, é possível. Por exemplo, o próprio Távola, ou a Filosofia com a Ideia, programa, hoje existe. E antigamente, se eu quisesse falar de filosofia, era só numa sala de aula. Ou então eu tinha que ter um livro em casa e tinha que ter uma família muito culta para falar de filosofia. Fora isso, não tinha acesso. Hoje em dia eu consigo ter conteúdo, eu consigo acessar a filosofia. E você tem a possibilidade de ter uma biblioteca virtual que só baixar o livro, né? Então, isso já é acho que um protótipo de resposta. Assim. Graças à rede social ou à internet, é possível hoje ter mais acesso à filosofia. Agora, quanto à questão de filosofar na rede social, já fica um pouco mais difícil de responder, porque a internet e a rede social ela não é bem desenvolvida para isso. O objetivo último não é aquilo. Não é tu pensar, não é tu criticar, não é tu perguntar. É mais consumir mesmo. Aí, então, a partir do momento que tu tem essa abertura para fazer, mas ao mesmo tempo tu é cerceado em não fazer, não porque falaram, não pode, é proibido, mas porque te incentivam a fazer todas as outras coisas, exceto pensar, filosofar, criticar, enfim, já acaba sendo um caminho de não ser possível. Mas por isso que o tema deste encontro de hoje, desse programa de hoje, é a pergunta: é possível filosofar nas redes sociais? Né? Interrogação. Não porque não é possível, mas o que me leva a perguntar isso é: será que tem um público lá para isso? No sentido de que, como tu acabaste de colocar, né, a gente é modelado pelo mundo digital para consumir e não para produzir, para pensar por conta própria. Então, a filosofia, por essência, exige essa disponibilidade para pensar. Né? Então, se você tem um público que não tem essa abertura para o pensamento, que está ali apenas para passar o dedo e rir ou chorar
né, em sequência, porque veio um vídeo atrás do outro e consumir, receber aquele número de informação cada vez maior, diariamente, né? E não tem aquele momento parada para pensar, para analisar, para contemplar, que é o que a filosofia requer, né? Então, você tem dois caminhos. Ou você muda a filosofia, que é muito difícil, porque a filosofia está aí há 2, 3 mil anos, né? Se a gente pensar em filosofias antes da Grécia, inclusive, a filosofia tem muitos milênios, né? Ou você muda essa rede social e esse público, o que também é muito complicado e difícil. Então, qual que é a saída para a filosofia? Será que isso aqui que a gente está fazendo, vocês falaram há pouco das recompensas do Tábua ao longo desses 3 anos e tal, isso é legal, mas no âmbito global, né? Isso é válido, não é válido? Tem como competir, por exemplo, com as dancinhas? A gente nem faz mais dancinha no TikTok, né? Eu ainda falo dancinha, eu não sei como é que funciona. Ainda tem dancinha lá, então tem como competir com a dancinha do TikTok? Né? Será que o que vai chamar mais atenção e vai levar um público? 2 horas de um debate filosófico num canal do YouTube, né? Ou 2 horas vendo 100 vídeos em sequência engraçados, né? Nas redes sociais, por exemplo. Então, aquilo que vai fazer pensar ou aquilo que vai alimentar minha dopamina, meus neurotransmissores, minha adrenalina, o que vai me dar aqueles prazeres, né? De vício mesmo, Sim, né? é interessante. Dessa embriaguez. Porque, tipo assim, eu acredito que a missão, na verdade, é fazer, né, as pessoas entenderem o real motivo, tipo assim, de filosofar, de produzir conhecimento, de tentar ir além, porque eu acredito que essa era da superficialidade, por exemplo. As pessoas já querem as coisas prontas e tal. Então, toda conversa não é só filosófica, toda conversa que ela requer um nível um pouco mais profundo, ela é rejeitada de início. Quantos aqui já não passaram por isso, de se empolgar por algum assunto? Pode ser filosófico ou não, mas tu vê que a maioria das pessoas não querem entrar na conversa em si. Não querem parar para pensar no que estão falando. Olha, isso aqui é interessante. Ô, fulano, que bem que você é. A pessoa diz, olha, não tá... Porra, não quero saber. Não, tá bom. A resposta tem que ser tudo bem, não importa. Já estava automático. Tem que estar isso aí. Então, eu acredito que não é só em relação à filosofia, mas fazer a gente entender que nós temos que analisar de fato, sentir, experienciar os momentos. E é isso que está em falta hoje. É a gente entender que nós precisamos trazer essa essência de volta, de olhar para o outro e ver que a gente precisa desse contato, precisa dessa união, precisa dessa profundidade. E os vídeos, aí, por exemplo, a gente cria conteúdo, a gente faz, a gente estuda para a gente montar um carrossel, né, a gente tem que estudar bastante para fazer as referências tudo certo. Então, a maioria das pessoas, não é, eu acho que o cheque aqui não é se a filosofia é boa ou não, é útil ou não, é se as pessoas realmente entendem a importância daquilo. Porque você pode pegar o melhor filósofo, o melhor educador, o Paulo Freire já falou, pode ser o melhor professor do mundo, se o cara não quiser aprender, tu não vai ser o cara. E da filosofia é a mesma maneira, você pode ser o cara mais lúdico, plantar bananeira aqui para fazer o chamado do pessoal, mas ele não quer de jeito. Tem que ter disponibilidade, né? Abertura para o pensamento. Exatamente, então acho que é isso que é uma decisão pessoal, né? É isso que está em volta, eles quererem acessar algo que é mais profundo. Eu acho que a dificuldade é essa, não é nem só com filosófico ou não, entendeu? É algo que vai de filme, de outras coisas, vai trazer uma conversa mais profunda e o pessoal dá para ele, não, beleza, já via bastante tal, ou futebol, outra coisa assim. Eu acho que a gente perdeu essa essência de parar para experienciar, para criar um argumento, porque é muito mais fácil sair falando, todo mundo acha alguma coisa, tem opinião, mas é muito mais fácil tu parar e construir um raciocínio, construir um argumento. E para mim isso transcende a filosofia em si, está ligado à comunicação mesmo. Agora aproveita, explica o que aconteceu com o Samuel. Saiu o cabelo, mudou a cor da pele, o que aconteceu com o Samuel? Presente, Gabriel. Claro, esse aqui é o Gabriel, tá também livro do Tábua. Tem mais 2 aqui que depois também podem vir para cá participar. Fique à vontade. Agradeço o convite. Bom, essa tua fala, Jonas, me fez lembrar do Ayrton Krenak sobre a vida não ser útil, né? E da mesma forma como a gente trabalha a filosofia nas redes sociais, inclusive o tema do programa me trouxe um questionamento no sentido tanto socrático quanto cínico, né? Porque no sentido de que é possível filosofar na internet,
Sim, é possível. Mas até que ponto é possível? Então, essa desconfiança sobre os espaços que a filosofia ela pode ser introduzida. Será que o público com quem eu estou trabalhando está disposto a ter tempo de pensar? Ainda mais porque na contemporaneidade a gente tem o fluxo dessas informações. Então, será que a pessoa quer parar para ouvir? Tem toda uma questão de, será que eu vou passar 2 horas assistindo uns vídeos no TikTok, um shortzinho que eu posso ver e ficar rindo, ou 2 horas de debate filosófico chato que no final vai me fazer refletir sobre a minha insignificância no mundo? E não vai te dar nenhuma resposta, nenhuma solução pronta. Exatamente. Vai exigir que você encontre a resposta e a solução. É um problema também. Mas a outra questão pode ter uma resposta um pouco mais favorável em relação aos espaços da filosofia. Porque se é possível filosofar na internet, então possivelmente tem gente que acompanha. E esse é o objetivo. Nós. Nós. Mas já tem 1, 2, 3, 4. Um grupo de 10 pessoas. 10 pessoas aqui, né? Inclusive, ontem eu uma entrevista de emprego numa escola aí, vamos falar, que ela foi, inclusive, aluna da UEPA, de filosofia. Ela perguntou, mas você fala com alguém da sua turma? Eu falei, o pessoal que faz aula. Bacana, vocês têm um podcast também. Aí eu expliquei para ela o podcast, ela viu lá e gostou. E ela seguiu. Ela falou assim, bacana, porque dificilmente tem canais voltados só para filosofia. Dificilmente a gente vai ter um debate dessa forma. E a forma como vocês fazem, trabalhando elementos da cultura pop, né, trazendo filmes, eu vejo que é uma grande forma da gente aproximar também vários públicos, essa possibilidade de alcançar. Então, tem essas respostas, né? Sim e não. Então é possível, mas depende, né? Depende. Depende. Trazendo uma resposta, né? Sim, eu acredito que seja, sim, possível filosofar na internet. O Távola é uma prova disso. Só que, por exemplo, quando a gente estava falando da cena do TikTok, pô, se for preciso a gente dançar alguma coisa no TikTok para ensinar filosofia, eu vou dançar. Eu vou dançar. No caso, utilizar... Primeiro dele só. E Platão. Então, vem a história. Porque a gente precisa utilizar os métodos que os outros utilizam, dessa vez para o bem, para tentar ensinar de fato. Se for preciso fazer trend na internet, a gente faz. Eu acho legal essa tua fala, Léo, porque tem muito a ver com a ideia desse programa do Filosofia Papa Chibera. Que a resposta do Gabriel é isso. É possível, depende e tal. E aí vem uma outra pergunta. Vale a pena? Né? Essa é a vale a pena todo esse desgaste? Será que ainda existe esse... Eu acho que é uma resposta muito pessoal, né? Essa centelha freudiana, esse amor pela educação. Né? Porque não se faz educação sem amor. Não é isso? Então, será que a gente tem isso? Será que a gente... E aí, eu e o Adson pensamos muito nesse programa. O Adson aqui está aqui, o produtor, junto comigo, né? Do Filosofia Papa Chibé. E a gente pensou assim, o nosso lema é o seguinte, se der muito trabalho, a gente não faz. Né? Então, a gente até conversando sobre, ilha de edição, tu vai capturar áudio de várias formas, depois, aí depois eu vou ter que sentar, juntar todos os áudios, não, vai dar muito trabalho, não. Né? Porque tem esse lance, né, do valer a pena, do ter, estou afim de fazer tudo isso, né? E aí, falando um pouco já de novo de mim, particularmente, eu estou vivendo cada vez mais analogicamente, né? Então, eu estou, minhas redes sociais, quem cuida é uma outra pessoa, né? Que é o próprio produtor aqui, tá? Então, esse embate do meu telefone celular agora é esse aqui, Olha, né? Tijolão, olha, sabe? Então, não vejo mais nota, não vejo falar da marca do patrocínio, né? Mas eu tenho vivido nesse maneiro, voltei a escrever à mão, no caderno,
Aí eu pensei, pô, olha o trabalho que eu vou ter depois de digitar no computador. Não tem problema, porque quando eu estou digitando, eu estou corrigindo, eu estou ajeitando alguma frase, uma metáfora, um negócio assim, acessado, né? E o livro de filosofia que eu espero que saia esse ano, que eu estou escrevendo, se chama, inclusive, Analógico, né? Que é essa reflexão sobre essa freada, essa marcha a ré, né? Que é uma forma que eu encontrei de lidar com essa ressaca que o Byung-Chul falou, né? Essa embriaguez e essa ressaca, o afastamento, né? De tudo isso, para olhar de fora e pensar, bom, agora eu vou começar aos poucos a trazer de novo aquilo que eu estou afim, né? Eu estou aqui fazendo um programa, né? Divertidíssimo e tal. A gente vai ver o resultado. Poxa, o áudio não ficou legal. A gente realmente precisa melhorar a imagem, a sala, não tem espaço para todo mundo sentar, vem uma galera. Então, essas coisas a gente vai precisar organizar, né? A nossa sala maior caberia todo mundo, né? Aí aqui não coube mais. Então, aí a gente vai pensar, pô, vamos melhorar, vamos fazer isso e tal, e aí retorna. Porque, de fato, né, a gente precisa pensar nesse elemento do eu, mas não do ego, né? Não é o narciso, é o eu em comunidade. Né? Porque quando a gente está pensando só no ego, a gente vai saber, eu quero a curtida, eu quero o like, eu quero não sei o que, não, e a gente não está nem aí para isso, para curtida, para like, para... Tem algumas pessoas que vão assistir agora, que assistiram ao vivo, agora está em 0, agora está em 2, chegou a 8, caiu para 3, chegou a 12, não foi? Então, depois o pessoal vai indo lá, vai assistindo, vai comentando, e a gente se divertiu, fez o que a gente achou que tinha que fazer, filosofou nas redes sociais, né? Mas aí, isso valer a pena, né? Será que vai valer a pena no nível psicológico, no nível emocional, no nível intelectual, sei lá, né? Não sei. Então, se vocês quiserem participar, a gente faz uma substituição junto à cadeira, senta aqui, podem vir, tá? Isso vai justamente com o que eu conversava no início do ano, com todo mundo do Távola, justamente porque eu comentei com eles que eu voltei a comprar CD, voltei a comprar vinil, pelo fato de que eu odeio estar, por exemplo, no YouTube ou no Spotify e a música ser interrompida por anúncio. E que essa experiência de voltar ao analógico, a escutar o CD ou escutar um vinil, é muito boa. É para a gente compreender também a função do tempo ao longo da nossa vida. Como o digital ele nos influencia. Eu também formulei algumas outras coisas sobre o filosofar na internet, que, para mim, o papel da filosofia é utilizar a internet para refletir sobre diversas coisas, como a gente está aqui, mas também uma outra função da filosofia é pensar e refletir sobre a própria internet. É pensar sobre a internet, sobre o que estamos fazendo agora. A gente pensa sobre a educação na internet? Sim, a gente pensa. A gente pensa como um filme pode agir dentro da filosofia? Sim, mas o papel da filosofia também é refletir sobre a própria internet. E a segunda formulação que eu pensei foi exatamente como a internet é a nova ágora. É um novo espaço em que a gente pode discutir. Então, vai ter pessoas que vão só falar? Sim. Vai ter filósofos ali? Também terá. Cabe o nosso papel a tentar reunir o máximo de pessoas para que a nossa voz ela possa sobressair essas outras pessoas que apenas falam, mas não querem dizer nada. Legal. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Estão de boa? Senão a gente passa para o momento, terceiro momento, momento final, aqui, momento mais duro. Né? Perdão, mano. Ele vai sim, ele vai sair. Deixa ele. Reserva, está se aquecendo. Como titular agora. De substituição agora. Né? Junta na cadeira, não dá para juntar e sentar. Aí eu vou matar. Senhor, eu fico aqui, puxa essa cadeira aqui. Aí fica no braço. Cabe, tem lugar. Falei.
Vai balançando tudo, vem. Para todo mundo. Ó. Então, aqui temos mais 2 membros do Tábula Filosófica. Você tá gigante, né? Se apresentem, fale um pouquinho, que a gente tem um momento final aqui do programa já. Então, dê a opinião de vocês, fala de vocês, depois. Impressionante todos os pontos que foram colocados aqui. Só falando no Bill, já se interliga com o Nietzsche ali, o Freud, o Legum, né? É engraçado ver essa questão da historicidade, o contexto. Devido à chegada da internet, a gente tem até uma outra perfilação do coletivo, né? Tanto que esses autores que eu acabei de citar aqui, influenciam o Bill, ficam defasados. Precisa ter uma releitura, no caso, porque eles não estão de acordo com o tempo de agora. Né? Porque mudou, né? Porque mudou. Agora é outra realidade, é outro mundo. Aí, quando se fala em filosofia, é interessante ver o que comentaram referente ao quanto era difícil ter materiais de filosofia para todo mundo, né? A gente pega pelo próprio local. Eu sempre dou ênfase nisso, quando eu vou iniciar o cronograma de filosofia nas aulas de apresentação, né, nos cursinhos, que nós, da área da filosofia, tivemos um congelamento de décadas. E nesse período de congelamento, devido à ditadura, as outras disciplinas prosseguiram. Ou seja, até a comunicação das disciplinas com a internet, as outras disciplinas tiveram alçadas primárias, comparadas a gente, no caso. Então, nós estamos engatinhando esse intercalar da filosofia com as redes sociais. E nós, como professores, né, é importante nós termos essa ênfase do proferir. O professor vem disso, proferir. Né? Estamos aqui para proferir. Né? E já que aqui a problemática do não ter o privativo, vamos então socializar mesmo. Vamos nas redes sociais, nos entrelaçamentos, já se coloca ali na etimologia de sociálios, né? No caso, aliados. Quem tiver aqui para ver e ouvir a gente, compartilhe, porque é muito importante. O que a gente está fazendo aqui é muito importante para a disciplina em si e para o próprio conhecimento, até porque a própria filosofia tem várias divisões. Nós somos muito importantes para a questão da teoria do conhecimento, da lógica, né? Sem inserir a filosofia na internet, vamos permanecer com essas questões dos comentários vagos, dos comentários sem narrativa, da perca do ponto da cosmogonia mesmo, dialética, né, no caso. Ver que até como seria, no caso, as outras disciplinas inseridas nas redes sociais sem um complemento do diálogo, né, desse duologos, dessas duas razões, né, no caso. O que tu pontuaste é impossível o mundo não querer retomar ao sentido analógico. Né? No Japão, tem uma estética até, eles dão bastante ênfase à tecnologia dos anos 2000, que coincidentemente foi o período do auge deles, né? Na venda de produtos analógicos. Né? Eu mesmo estou comprando uma edição da Kodak, que lançou, que é de R$100, uma baratinha assim, para tirar umas fotos analógicas, porque a gente está tão no instantâneo, né, nessa sociedade miojo de 3 minutos, que acaba que não tem, até as nossas recordações, elas estão constantes. É até contraditório falar recordações constantes, porque recordar exige um exercício, como vocês colocaram, exercícios reflexivos, né? E para se ter memória é necessária reflexão. Aí vê que a filosofia ela é uma carta coringa para a sociologia, para a história. Estávamos até debatendo aqui, eu e o parente, não é só meu parente, é parente de todo mundo,
Então, é impossível subtrair qualquer tipo de conhecimento. O conhecimento, ele é holístico. E a filosofia proporciona essa camada holística, no caso. Era só isso que eu queria acrescentar mesmo. Né? E chegou para desempatar, né? Chegou para desempatar. Vamos deixar no liquidificador. Vai, segura para não cair o computador. Vai empurrar mesmo só um pouquinho para trás. Vai. Só um pouquinho para caber todo mundo aqui. Final. Bora lá, vem. Quer falar? Agora o saldo lá vai completo. Esse é um marco. É a primeira vez que a gente Todo mundo aí. Para fazer isso. Vou pedir licença para o público rapidinho, porque tem 4 anos quase que estava no público, e agora a gente tem se reunido todos juntos no mesmo lugar. Então, passa a foto de vocês. Eu acho que ficou muita coisa aí para o pessoal pensar em casa, né? Refletir sobre se é possível ou não para as redes sociais. Já sabemos que é, agora fica a questão do como, né? O modo de se fazer isso, né? E aí, nesse terceiro momento, peraí, eu tenho uma pessoa que quer aparecer. Tu já quer falar? Nem fala enquanto a gente organiza o terceiro momento. Vai. Calma, na Já acabou. Teve uma hora que eu perguntou se vale a pena, né? Vale a pena todo o esforço, todo o desgaste. E aí o que fiquei pensando foi, só vale a pena se a gente pensar no futuro. No sentido de quem vai estar lá no futuro, se a galera do futuro tem esse anseio, essa vontade, ou se é uma coisa que a gente tem que forçar, de certa maneira. Né? Porque quando a gente olha para a próxima geração, aí pega. A gente pensa, é um desgaste muito grande, mas no sentido mais otimista, vale a pena. É o que a gente precisa fazer, na verdade. Todo esse desgaste para tentar falar de filosofia e popularizar a filosofia, de certa maneira. E aí eu tenho até um pensamento muito otimista em relação a isso, porque eu percebi que a filosofia, de certa maneira, no sentido de vontade de crescer, ela tem crescido. Antes era difícil falar de filosofia, depois teve essa abertura maior para se falar de filosofia, depois teve um período na rede social que a filosofia era um hype, né, com o estoicismo, né, que estava no hype, todo mundo queria falar de filosofia. Todo mundo queria ser histórico. Cresceu um bocado de perfil, canal, para falar de filosofia histórica. Então, de certa maneira, a gente está vivendo um momento positivo para a filosofia. Agora Temos que aproveitar. Tem que aproveitar. É isso mesmo. Agora pode ter um momento. Bom, então vamos lá, gente. Antes de passar a palavra para o próximo hoster, né? Vai receber vocês, falar com vocês e encerrar o nosso encontro, eu queria agradecer cada um de vocês, dizer que eu estou muito feliz de começar o Filosofia para Pastibé com vocês. Eu acho que Belém precisava muito tempo, né, de alguém abrir um caminho para que a gente pudesse filosofar. Então, o Filosofia para Pastibé só existe porque vocês começaram com o Tábua Filosófica. Então, muito obrigado. Né? Eu tive o prazer de ter sido professor de todos vocês lá na UEPA. E a gente agora está junto com colegas de profissão, com amigos, seguindo em frente. Tá? Eu vou passar a palavra, então, para o Guaraná. O Guaraná, quem não conhece, é um sócio fundador também do programa, né, do Instituto Lúmio, e ele está aqui já fungando na orelhinha do Samuel. Chega aí, mas aí, onde aqui? Tá dando pro Samuel sair do nada.
Cheguei ao Deixa eu meter minha cara aqui na TV. Eu preciso que eu ajude com o celular. Qual de vocês vai ficar ajudando aí com o aparelho celular na mão? Vai. Alguém espera. Tem celular, espera. Tem celular. Vai. Eu sou horrível. Espera. Vamos lá, é o seguinte. Esse jogo se chama IA versus cérebro humano. Tá? Então, eu vou dar para vocês uma questão, uma pergunta. Vocês vão ter que responder e a IA vai responder também. Depois a gente vai comparar e ver quem respondeu melhor. Tá bom? Beleza? Então, prepara o celular aí. Quem tá com o celular na mão? Ninguém tá com o celular com bateria. Você pega esse aqui, não é no chão. Tem um aqui. Não, você tá gravando. Deixa isso aí. Tira 10 celulares ali pelo não foi Peraí, eu vou passar para ali. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Responde quem quiser. Quem puder, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Aí tu escreve aí, Samuel. Não, deixa ele agora, vai. Então ele escreve. Tu escreve aí, tá bom? Lá vai. Explique para uma criança de 7 anos que o uso excessivo das redes sociais é prejudicial. Vai, como você explicaria? Eu acredito que, pelo fato do uso complexo, assim, a criança ela não consegue, de certa maneira, distinguir o que é certo e o que é errado, o que deve ser. Não é para tu falar sobre o tema. É para tu explicar para uma criança de 7 anos que o uso excessivo faz mal. É legal, mas Pronto, tá gabaritado. Diz que tem uma criança aí. Aí o Snoopy, que a gente ganhou de presente aí, o Snoopy. Pronto. Explica pro Snoopy. Vai, ele tem 7 anos. Querido, tudo bom? Qual é esse nome? Snoopy, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Escuta o que o tio tá falando. Esse celular é muito bom. Você pode ver seu vídeo? Pode, é legal, né? Mas tome cuidado com o que você usa, com o que você assiste. Porque quando você aperta nessa joinha, desse que você gostou, vai aparecer muitos outros vídeos que vão fazer mal para você. Toma cuidado, não dá o celular para sua mãe, tá? Tem que deixar, né? Entonação de voz. Não, mas aí ele falou, eu gatilho rápido. Imagine que seu cérebro é como um jardim. Quando você brinca, lê, conversa com amigos ou descansa. É como se você estivesse regando esse jardim e ajudando ele a crescer bonito e forte. Mas as redes sociais são como um doce. Um pouquinho é gostoso e divertido. Só que se você come doce demais, o tempo todo, o corpo começa a ficar cansado e até doente, não é? Fez uma metáfora aí, mas não usou jardim com doce. Achei que a Ia ia dizer assim: se você come muito doce, vai encher de formiga no teu jardim, que é o teu cérebro. Gostei da fala do Gabriel. Segunda, essa é mais filosófica, hein? Presta atenção. Aí tu escreve aí, Samuel. Trace um paralelo entre as descobertas científicas sobre o átomo no início do século XX, que culminaram na criação das bombas atômicas, com o salto tecnológico do século XXI. Guaraná, o que pode oferecer? Pô, isso é bom, hein? Bora ver o que a IA vai dizer. Vou ler de novo, para a galera lembrar. Trace um paralelo entre as descobertas científicas sobre o átomo, que, no início do século XX, culminaram na criação das bombas atômicas, com o salto tecnológico do início do século XXI. Vamos ver qual é o paralelo que a IA vai traçar e qual é o paralelo que os nossos humanos vai traçar.
Esse paralelo tem que ter. Alguém sabe isso? Eu já fui. Olha aí. Não, Quem tá lendo da IA aqui? Não, vai fugir da IA. Vai. Vai que eu tenho. Não, ela vai conseguir. Com a bomba Eles jogaram logo uma bomba, né? Fazer Um paralelo entre A descoberta do átomo. Não. Trace um Entre paralelo. a evolução, as descobertas sobre o átomo, que cientificamente possibilitaram a criação das bombas atômicas, e a evolução tecnológica do início deste século. a sério. Pois a gente vê A criança. Não é de criança isso. Vai ser filosófico, deixa para vocês. Mas explique tudo. Tudo começou com um velho que ele usava um pano no corpo barbudo, mas não é aquele que... Parecido com aquele que você viu na feira, mas não é exatamente esse. Que falou que observou através dos poros dos poros do traje da roupa, saíam umas bolinhas. Essas bolinhas, elas acabavam sendo pedaços da unicidade das coisas. Entende? É tipo Então, essa gota. é feito com várias bolinhas. É tipo a Mas gota. é feito com as bolinhas. Tipo a gota. Acho que vocês não entenderam nada. Tá tudo doido isso aí. Veja. O que a IA falou aí? Então, mais tarde, o Cillian Murphy, ele... Além de biocalculista, ele resolveu ser FDP. Então, ele resolveu fazer tipo uma bilibina atômica em uma escala muito maior para colocar como um poderio de, digamos assim, propaganda ideológica de um país. Você não está entendendo. Imagina, tipo, tem um menino maior que tu te ameaçando. Um menino maior que tu te ameaçando. Eu não sei, sou maior que tu. Eu tenho um porrete aqui que eu posso quebrar a tua cabeça em pedaços, né? E daí, tu vai dar um lanche pra ele? Tu vai dar um lanche pra ele, né? Porque tu já viu ele amassando a cabeça de dois moleques. Então... ficou offline. Demorou muito falando, mas aqui tá rolando no Meet. Vai falando que no Meet tá gravando o áudio. O que ocorreu? Então, o único jeito que eu conheço Caiu a internet, é pegar os vai, lanches. Então, praticamente, o teu nome é Japão. É isso. Esse cara coloca no concorrente bigode aos Estados Unidos. Basicamente é isso. E um corrente com que ele tá uma Little Boy. Nirvana. E ainda tem um outro que é o Caiu a conexão. Batman, né? Eu acho que eu entendi. Eles não entenderam o que era pra... Mas Gente, fale tu agora. Vai tu agora. Esquece a criança, vocês estão focando numa criança que nem existe mais. Já morreu, queimou na mão. A pessoa se grava só pode ser Você é professor. 4 mil. Tá ao vivo aí. Engraçado. 4 anos. E essa é a primeira live que a gente participa, tá? A gente nunca fez uma live. Pois é, né? Bom, vamos ouvir o que a IA tem a dizer, então. Já que se enrolaram todos, não entenderam nada, o que a IA... Qual paralelo a IA traça entre o início do século passado e o início deste século atual? Em relação Com a tecnologia. No início do século passado, a tecnologia do átomo que originou as bombas atômicas. No início deste século, a tecnologia das IAs, dos smartphones, das redes, que vai gerar o quê? Eu queria falar que a IA já copiou o Gabriel. Mas vamos lá. Pense no começo do século XX, como um tempo de descoberta silenciosa. Quase como alguém olhando para dentro de uma gota d'água e percebendo que ali existe um universo inteiro. Cientistas como Ernst Rutherford e Niels Bohr
começaram a entender que o átomo não era indivisível. Havia um núcleo pequeno, denso, e ao redor dele partículas em movimento. Era como descobrir que aquilo que parecia simples escondia uma força imensa. Mais tarde, com Albert Einstein, surgiu a ideia quase sussurrada, mas poderosa. Energia e matéria são, de certo modo, a mesma coisa. Parênteses, é emissível ao quadrado. Isso significa que dentro da matéria havia energia adormecida. Então veio um passo mais profundo, com cientistas como Enrico Fermi, que começaram a perceber que o núcleo do átomo podia ser dividido, e que isso liberava uma quantidade enorme de energia. Era como abrir uma porta que sempre esteve ali, mas que ninguém sabia que podia ser atravessada. O paralelo que você pede é esse, 2 pontos. Ponto 1. No início do século XX, havia curiosidade, descoberta, contemplação. O átomo era um mistério sendo desvendado lentamente. Segundo ponto. No meio do século XX, durante eventos como a Segunda Guerra Mundial, esse conhecimento foi transformado em poder, culminando no uso das primeiras bombas atômicas. Terceiro ponto. No século XXI, nós não descobrimos mais o átomo. Nós vivemos com as consequências desse conhecimento. As armas nucleares ainda existem, silenciosas, como algo que continua lá, mesmo quando não é usado. É como aprender a acender uma chama. No começo, é só luz no escuro. Depois, alguém percebe que ela também pode queimar. A ciência abriu a porta. Mas o que fazemos depois de atravessá-la, isso nunca foi apenas ciência. Aí já foi um pouquinho melhor. Na verdade, a IA é muito poética, né? Assim, bolha de água, sei lá. Bom, para finalizar, tá? Como posso usar de forma saudável as redes sociais? Pergunta aí para a IA, respondam e eu me despeço. Volta com o Diego. Tu escreve aí. Como posso usar de forma saudável as redes sociais? Responda. Nós três. Tá bom. E o Jonas fala bastante, né? Pode sair, pai. Jonas tá dormindo. Coisa japonesa. Olha que ele fala, né? É na boca dele. Você enfia atrás e fala na frente. Vai lá, como podemos usar de forma saudável as redes sociais? Aí depois a gente vê o que a IA responde. Fazendo uso limitado dos aplicativos. Então, hoje em dia, por exemplo, você pode controlar o tempo que você passa nesses aplicativos e a partir de um certo momento ele é bloqueado. A partir de um certo momento que você coloca, por exemplo, eu quero passar 2 horas nas redes sociais. E a partir de depois de 2 horas, ele vai bloquear e você só vai poder utilizar no outro dia. Também marcar o tempo de uso, como, por exemplo, a partir das 9 horas da noite, eu não posso mais utilizar as redes sociais, nem utilizar o telefone. Que mais? Poder sair para mais lugares sem a utilização do telefone. Se você vai correr na rua ou se você vai fazer outra coisa ali na esquina, você deixa o celular. Você deixa o celular em casa guardado na gaveta. Se você vai estudar também e não vai utilizar o telefone, não deixa o celular perto de você. Você pode deixar ele guardado em algum outro lugar. Eu acho que eu complemento dizendo que são redes e redes, né? Então, tem redes sociais que a gente tem que se afastar bastante, porque a gente já está muito imerso nela. Então, é necessário esse afastamento, por exemplo, o Instagram. Mas tem outros que eu acho que é interessante a gente deixar perto. Por exemplo, o WhatsApp. Obviamente tem que ter uma moderação, mas dificilmente alguém fica horas e horas no WhatsApp. Né? Então, o WhatsApp, ele é essencial, de certa maneira, porque alguém pode querer falar comigo com uma emergência e eu preciso ter esse acesso. Né? Eu falei, tem até aplicativos mesmo que vocês podem baixar que racionaliza o tempo de tela. Os próprios aplicativos, eles vão acionando ali e vão bloqueando a tela ao ponto de tu diminuir seu tempo no celular.
Eu acho engraçado como a gente vai logo para o caminho de vigilância. Vigilância e autocontrole, melhor ainda, né? Que a gente tem que se aprisionar no momento e essas coisas. Assim. Isso, né? Porque a gente tem que viver no panóptico de nós mesmos. Né? Eu não Gabriel, você quiser falar também. Né? Não, Gabriel vai ler o que a IA respondeu para a gente. Vai lá. O que a IA respondeu para a gente é o seguinte: as redes sociais, elas não são boas nem ruins facilmente. São como um rio. Podem te levar a lugares interessantes ou te arrastar sem que você perceba. Usar de forma saudável é aprender a não se perder na corrente. Você pode começar assim: definir um tempo, como marca de pequena pausa. Observe como você se sente depois de usar. Escolha bem o que você consome. Não troque o mundo real pelo virtual. E faça pausas intencionais. Legal. É o mesmo que você responder, só o elemento do conteúdo que vai ser consumido, né? Bom, vale. Uma coisa para acrescentar, olha, a IA, ela vai de acordo com a dinâmica das conversas. O dono do celular e do aplicativo que é o poético da história. É verdade. Ela está interagindo apenas. Eu quero saber quem é esse Shakespeare. É uma IA poética mesmo que nós temos aqui. Bom, alguém quer fazer mais um comentário? Então, vamos nos despedir. Deixa eu só, antes de passar para ali, aqui nós temos o nosso chibé. Ficou pronto, olha aqui, finalmente, mexemos bastante. Quem quiser provar, né? Esse é chibé sem tempero, sem pimenta. Algumas pessoas temperam com sal, né? Açúcar, pimenta. Esse aqui não, é só farinha. Não é de Bragança, ela é de perto de Bragança, esse aqui, tá? Não é de Bragança, farinha de perto de Bragança. Daí o nosso chibé. E vamos encerrar o nosso primeiro programa. A gente vai estudar esse programa, ver como melhorar, o que melhorar. Eu vou agradecer de novo aqui o Tábula Filosófica. Foi uma felicidade imensa recebê-los aqui. Né? No futuro, quem sabe, né? A gente retoma uma sala maior, mais organizada. Tá bom? Obrigado. Um beijo para quem assistiu. E é isso. Acho que pode encerrar aí a entrevista. Você sentou. Aí vai.